tarde, ouvintes queridos da Rádio Catedral. Estou aqui de novo, psicóloga Sônia Nascimento, no programa Viver Bem. O programa Viver Bem é do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, estou com uma pessoa maravilhosa, um amigo, um grande psicólogo, professor de psicologia. Daqui a pouco vocês vão ouvir ele se apresentar, que é o Rafael Costa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sônia. Então, Rafael, uma grande alegria estar com vocês aqui, com você aqui hoje, né, colaborando com a gente. E, gente, você, ouvinte, que está no almoço gostoso aí com a família, que está dirigindo, você pode participar com a gente, mandando suas perguntas sobre o tema que nós vamos desenvolver aqui, sugerindo alguns temas para os próximos programas. E como se dá isso? Você pode enviar um e-mail para viverbem@radiocatedral.com.br. Anotem aí, gente. Então, o tema de hoje, muito interessante. E eu trouxe um especialista nisso. O Rafael Costa é um especialista em toque também, né, Rafael? Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então, vou deixar o Rafael se apresentar. Boa tarde mais uma vez, Rafael. Fala um pouquinho de você. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou Rafael Costa, mestre em psicologia. Eu estudei psicologia cognitiva e social na Universidade Católica de Petrópolis e desenvolvi um estudo sobre crenças psicológicas. Ao longo da minha carreira, há 12 anos eu trabalho com psicologia organizacional em grandes empresas nacionais e multinacionais. Tive a oportunidade de fazer a gestão do programa de voluntários das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Sou psicólogo clínico na abordagem cognitivo-comportamental, professor universitário da graduação em psicologia da Universidade Estácio e membro de um grupo internacional de prevenção de abusos de crianças e adolescentes. Obrigado pelo convite, Sônia. Obrigado, Rádio Catedral. É uma honra falar aqui para vocês, ouvintes, e, como a Sônia falou, reforço o convite para participação e interação através de perguntas para o nosso e-mail, para a Rádio Catedral, para o programa Viver Bem. Isso, Rafael, obrigada. Então, gente, Rafael, esse tema foi a pedido de uma queridíssima ouvinte, certamente ela está nos ouvindo agora, Antônia Passos Farias. E ela diz assim: minha filha lava as mãos com frequência e não gosta de pegar em dinheiro, porque diz que é sujo. Será que isso é toque? Então, Rafael, eu peço que você contextualize para nossos ouvintes o que significa o toque. Primeiro, obrigado pela pergunta e pela participação. É interessante porque parte de uma preocupação saudável. O dinheiro realmente é sujo, isso é um dado objetivo da realidade. E é importante também lavar as mãos por uma questão de higiene e para a nossa prevenção de doenças, para que a gente possa ter uma saúde. E aí, quando a gente fala em saúde, existe um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é uma saúde integral, que é o bem-estar físico, biológico e social, psicológico. E como a gente fala aqui para um público católico, cristão, é importante a gente falar também do bem espiritual. Em termos da pergunta, a gente precisa avaliar mais a fundo. É importante ter alguns instrumentos, como uma entrevista psicológica estruturada, uma anamnese, para poder entender melhor os sintomas, o histórico de vida da paciente, para que a gente possa fechar um diagnóstico. Então, a partir dessa pergunta e desses hábitos, né, de lavar as mãos em função de tocar em algo sujo como o dinheiro, a gente não consegue fechar o diagnóstico
do toque. Sim, tá ótimo, Rafael. E a gente sabe, né, como psicólogo, sou psicóloga também, que o toque é um distúrbio psiquiátrico, né? E ele é um distúrbio de origem ansioso, ou seja, da ansiedade, Rafael? Excelente, Sônia. A ansiedade é uma resposta natural, orgânica, que faz parte aí da nossa constituição fisiológica, e inclusive para a nossa defesa, para a defesa do organismo. Agora, a ansiedade em excesso, ela pode ser um dos fatores que vem a causar um quadro de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Como você, Sônia, falou, é um distúrbio psiquiátrico que acomete milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Sim. E hoje em dia, muito em função da realidade de vida, da vida acelerada, dos compromissos, do relógio, sim, como nós conversávamos. Do processo automatizado. Sim, né? Dos automatismos. Sim. Então, existem muitas exigências para cada um de nós, seres humanos, hoje, e a gente precisa atender diversas demandas. Mas a principal demanda, o nosso programa chama Viver Bem. Isso. É cuidar de cada um de nós e da nossa saúde, do nosso bem-estar. E bacana, Rafael, essa chamada que você faz, porque muitos dos nossos ouvintes acreditam que viver bem ou cuidar da saúde é apenas a saúde do corpo. Mas a saúde do corpo começa em nossos pensamentos, não é isso? Exatamente. A gente precisa compreender, ter uma análise, uma reflexão sobre que pensamentos são esses, já que a gente está falando de transtorno obsessivo compulsivo, porque esses pensamentos, eles são obsessivos involuntários, obviamente, mas eles são possíveis de serem corrigidos através de um acompanhamento psicológico, através de uma terapia. E a compulsão do toque, ela vem da repetição. Isso. Né, dos comportamentos. E é a repetição que causa sofrimento. E por causar sofrimento, já nos chama a atenção para esse diagnóstico, né? Para uma probabilidade de fechar um diagnóstico como esse que estamos falando agora. Exatamente, Sônia. É uma probabilidade que precisa ser investigada. A gente precisa alertar aqui, enquanto um compromisso social da Rádio Catedral, do nosso programa Viver Bem, enquanto psicólogos, Sônia, eu e você, alertar sobre a importância de procurar um profissional qualificado para que possa ter um diagnóstico preciso. Maravilhosa sua resposta, Rafael. Estou aqui nos estúdios da rádio com um psicólogo clínico e também professor em psicologia, que é o queridíssimo Rafael Costa, especialista na TCC, é isso, Rafael? Na cognitivo comportamental, e nós estamos abordando um tema a pedido da nossa querida ouvinte Antônia Passos Faria, que é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Rafael? Boa tarde, ouvintes. Antônia Passos Faria, muito obrigado pela sua pergunta. Agora a gente vai continuar o nosso diálogo em torno do transtorno obsessivo compulsivo. E é importante esclarecer que os pensamentos que fogem do controle, eles estão associados a essa característica obsessiva do transtorno. São os pensamentos que são automáticos, que são involuntários e que geram uma carga emocional muito forte, que são difíceis de controlar, mas são possíveis através de uma intervenção psicológica. E algumas vezes também com intervenção com psicofármacos, né? E aí precisa ter uma avaliação psiquiátrica também, é isso, Rafael? Também. É importante, em alguns casos, associar o tratamento psiquiátrico através de medicamentos, para que possa ajustar as funções orgânicas cerebrais.
Com relação à compulsão, são as repetições dos atos. Então, lavar a mão 7 vezes, trancar a porta ou conferir se a porta está fechada 10 vezes. Então, existe uma questão numérica, de quantidade mesmo, e tudo isso numa tentativa de aplacar os sintomas ansiosos que vêm do toque, para reduzir a carga de estresse emocional. E muitas das vezes esse toque é caracterizado pelo ritual. É o ritual. Uma palavra-chave é o ritual. Obrigado, Sônia. E é importante a gente frisar também que há pessoas, que evitam se expor a ambientes sociais, a diversas contingências, como a gente fala dentro da psicologia comportamental, na tentativa de solucionar esse problema. Mas é importante dizer que a exposição, nesses casos de transtorno obsessivo-compulsivo, ela pode ser um aliado, uma aliada. É importante enfrentar, mas enfrentar com um acompanhamento técnico especializado. Então, está nos chegando aqui, Rafael, uma outra pergunta de uma ouvinte que não se identificou, mas ela diz: a pessoa que tem ansiedade pode desenvolver o toque? A ansiedade é uma resposta natural do organismo, é um mecanismo de defesa. A princípio, ela é neutra e pode, inclusive, preservar a nossa vida. Sim. Neutra, quando a gente fala da questão do fechamento de um quadro. Agora, o desequilíbrio dessa faculdade, das nossas faculdades, em função de um quadro generalizado de ansiedade, pode sim ser uma das causas aí, dos sintomas para o quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. Interessante, Rafael, você cita a causa, e eu aproveito para te perguntar, o que causa o toque? Sônia, quando a gente fala de psicologia e de quadros clínicos, é importante a gente entender que muitas das doenças, elas não têm necessariamente uma causa específica. E aí, ouvinte, é importante a gente entender que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual também. Então, todos esses níveis, eles precisam estar em equilíbrio. É importante a gente cuidar do nosso corpo, porque existem funções biológicas, fisiológicas, respostas naturais do organismo. É importante que a gente cuide e que a gente conheça. Que a gente tenha um acompanhamento médico para que a gente possa ser saudável. Do ponto de vista psicológico, é importante que haja um autoconhecimento, que pode sim ajudar na identificação de um possível quadro de transtorno obsessivo-compulsivo ou outra doença psicológica. É importante que a gente cuide das nossas relações sociais. Então, o toque, ele pode nos tirar de alguns contextos familiares, sociais e profissionais. Então, o toque ele pode comprometer, inclusive, o seu emprego, o seu trabalho, a sua atividade laboral. Porque o indivíduo fica tão comprometido ali em responder essa necessidade incontrolável advinda do toque, que isso pode comprometer, sim, o emprego e as atividades diárias. Sejam atividades das mais simples às mais complexas. E do ponto de vista espiritual, é importante a gente acreditar, espiritual e psicológico também. Dentro da psicologia, eu comentei no início do programa sobre o estudo das crenças psicológicas, e é importante a gente acreditar que é capaz de superar um quadro de toque, como é capaz de lidar e conviver bem com a ansiedade e usá-la a nosso favor. Sim. E
Quando você fala em causa, você fala de fatores, Rafael. A hereditariedade, ela pode ser um dos fatores, ou talvez, ou também, fatores estressantes, eventos traumáticos, podem desencadear o toque? Excelente colocação, Sônia. O fator genético hereditário, ele sim pode ter uma interferência aí na questão do toque, pode colaborar. As pesquisas indicam que em famílias que há a presença desse quadro de transtorno obsessivo compulsivo, pode realmente aumentar a prevalência, né, a manifestação de um quadro de toque, o desenvolvimento. E Sim. é uma das causas. Pode ser uma das causas. E é um evento traumático, um assalto, por exemplo. Sim. Um evento traumático, ele vai inevitavelmente acionar aí os mecanismos de defesa do organismo, né? Então pode gerar sim uma ansiedade alta, né? Em geral é isso que acontece, e pode caminhar para um quadro de toque, transtorno obsessivo compulsivo ou um transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo. Sim, tem muitas pessoas, pacientes na clínica, e você deve atender também isso, Rafael, mas que eu recebo e que fazem uma leve confusão. Eu costumo chamar de um equívoco, né? Quando eles confundem mania com toque. Eles têm uma preocupação. Por quê? Tem uma preocupação porque não fechou a casa direito, aí já se autodiagnosticam como portadores do toque. Você poderia falar um pouquinho, de uma forma simples, para que nossos ouvintes possam entender que o toque, gente, não é mania. E mania não é toque. Então, qual é a diferença? Excelente, Sônia. É importante a gente falar que manias todos nós temos, faz parte do nosso dia a dia. Sim. E o critério é a questão do equilíbrio, né? O quanto que essas manias elas interferem ou não nos seus compromissos, nas suas atividades diárias. A partir do momento que essas manias elas são tamanha, né, em quantidade, em repetições, que tiram a sua autonomia, a sua gerência sobre os seus compromissos e a sua vida pessoal, profissional, familiar, pode sim estar em desequilíbrio. Sim. E os perfeccionistas, os perfis perfeccionistas, acho que eu me insiro nisso, também podem ser confundidos com toque, Rafael? Bom, na verdade, eu, por exemplo, hoje em dia trabalho com seleção de pessoas, e dois pontos a melhorar que são muito colocados nas entrevistas são a ansiedade e o perfeccionismo. Então, eu entendo que é comum, mas a gente precisa ir além. É muito ruim também ser relapso, né? Então, a organização é importante. E a falta dela? A falta dela também pode comprometer. Então, é o equilíbrio que a gente precisa buscar. Por isso, a gente está falando sobre esse tema dentro do programa Viver Bem. Sim. Uma outra perguntazinha. Podemos prevenir o toque? A prevenção, ela passa muito pela questão da observação, a autoobservação. É importante a gente também manter relações saudáveis, interações com grupos saudáveis, dos diversos ambientes sociais, do nosso trabalho, da igreja, da faculdade, da sua casa. Cuidar das relações ajuda bastante. Conhecer-se, o autoconhecimento. Autoconhecimento, perfeito. E esse conhecimento ele pode vir de uma autorreflexão, de uma conversa ou feedbacks, né, retornos de amigos, de pessoas próximas que conhecem você, né, ou que nos conhecem, e
você pode buscar também na sua história de vida, Sim. na sua história familiar. Entender a nossa origem nos ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. E é importante trabalhar também na autoeficácia, acreditar que é possível conhecer-se, acreditar que é possível ser feliz, ter uma qualidade de vida e, na perspectiva espiritual, ser santo. Ótimo, Rafael. Então, dentro da ciência psicologia, né, cada um de nós se especializa em, digamos, uma abordagem, né, uma forma, para os nossos ouvintes entenderem melhor o que é abordagem, é a nossa forma de conduzir o manejo terapêutico. Né? Nós temos ferramentas, né? Claro que a ciência é única. Então, eu sou logoterapeuta, a minha abordagem é a logoterapia, psicoterapia centrada no sentido da vida. A do Rafael, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, e temos outras, temos lacanianos, ou seja, não estou dizendo aqui que uma é melhor do que a outra, e sim são complementares. Mas existem distúrbios, transtornos, doenças psiquiátricas que uma determinada abordagem ela traz mais eficácia, né? Ela responde mais, dá mais respostas e resultados. Você poderia citar digamos, a que daria melhor resultado? Qual a psicoterapia, qual a abordagem para o toque que traria melhor resultado, Rafael? E esclarecer um pouquinho como funciona? Sim. Ouvintes, a psicologia é uma ciência, como a psicóloga Sônia falou. Existem forças em psicologia, que são abordagens, teorias e práticas, como a psicanálise, a psicologia comportamental, a psicologia existencial humanista e a psicologia transpessoal. Então, as abordagens, elas se organizam dentro dessas forças. Quando a gente fala de uma intervenção psicológica, de uma terapia, a gente precisa pensar, no primeiro momento, no paciente, no indivíduo, em quais são as características desse paciente, quais são as suas demandas, o que esse indivíduo precisa trabalhar e quais são os objetivos que ele quer alcançar com a terapia. Sônia, eu quero esclarecer um ponto aqui. Eu, enquanto psicólogo, acredito que a terapia ela é para as pessoas que de verdade precisam de um apoio psicológico. Sim. Eu não acredito que é para todas as pessoas ou que todas as pessoas necessariamente tenham que fazer terapia. Até porque ao longo da vida a gente passa por diversos momentos. Hoje eu posso procurar uma terapia, solucionar ali uma questão e no futuro retornar, né? Ou eu posso de verdade ter recursos internos que me auxiliem a superar aí essas questões sem uma ajuda profissional e técnica. E isso está bem, está correto. Mas caso você precise de uma abordagem para lidar com o transtorno obsessivo compulsivo, dentre as abordagens, uma que é bastante utilizada é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque é uma terapia que trabalha com metas, com objetivos, é uma terapia de médio prazo, curto, médio prazo, onde numa primeira sessão se fará uma entrevista psicológica, uma anamnese psicológica e se estabelecerá quais são as metas daquela terapia. E a cada sessão haverão tarefas para que o paciente possa, dependendo do quadro, no caso do toque, ser exposto gradativamente a algumas contingências ou alguns estímulos, no primeiro momento, aversivos, para que possa ir trabalhando as suas dificuldades. E aí sim chegar à solução de um quadro. Excelente, Rafael. E vou deixar uma dica aqui, até para que os nossos ouvintes possam
compreender, né, melhor o que significa o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, e até para nossa ouvinte Antônia Passos Faria, que certamente está nos ouvindo agora, tem um filme. Aliás, tem diversos filmes. A filmoterapia é excelente, mas tem um filme que eu gosto muito do autor, e está me faltando aqui o nome, talvez o Rafael me ajude, mas é Melhor Impossível. Né? O Melhor Impossível, esse filme, acho que é com Jack Nicholson. Ele trata de uma forma, ele esclarece, é bastante esclarecedor sobre o toque. Você conhece, Rafael, esse filme? Sônia, eu não conheço o filme, obrigado pela recomendação. Ouvintes, vamos assistir esse filme juntos. Certo. E a Sônia trouxe uma contribuição bastante importante. Durante a terapia, o terapeuta ele pode recomendar sim, leituras, filmes e situações sociais importantes, textos, como forma da terapia, como recurso terapêutico. Isso, de esclarecimento mesmo. Mas, Rafael, eu quero te agradecer. Infelizmente, já estamos chegando ao final do programa Viver Bem. Lembrando que o nosso objetivo aqui do programa será sempre o de ajudar a se viver bem a vida que se tem. E você, ouvinte, pode colaborar com a gente, indicando temas para os nossos próximos programas, através do e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E no próximo programa já nos chegou aqui nos estúdios uma recomendação, um pedido de um grande ouvinte nosso também, e pede para falar sobre traumas. Então anotem aí, o próximo programa, próximo domingo, abordaremos aqui o assunto trauma. Eu e toda a equipe do programa Viver Bem agradecemos ao psicólogo Rafael Costa por sua brilhante participação, Rafael, aqui com a gente, e já recebo os nossos convites para você retornar aqui com a gente. Obrigada. Sônia, é uma honra estar aqui com você, falar para vocês ouvintes. Eu estou à disposição para vocês e a contribuir com a Rádio Catedral. E no seu consultório também, né, Rafael? O Rafael é psicólogo clínico. Sim, sim. Eu tenho redes sociais, podem me procurar. Isso, e aqui também na rádio. @Costa Rafael Psi, o meu Instagram, @Costa Rafael Psi, e o meu e-mail costarafaelpsi@gmail.com. Obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes, pela interação, obrigado, Antônia, pela pergunta. Isso, e uma gotinha da reflexão para fechar o programa é simples. A vida é o que acontece agora. Então, viva bem a vida que você tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.